não é autossustentável mais o clube, não tem receitas futuras. Qualquer pessoa que falar isso fora desse raciocínio, eu vou fazer uma pergunta aqui que provavelmente todos nós já sabemos a resposta, mas, como eu disse, eu queria fazer algo hoje para que o torcedor comum mesmo entendesse de fato o que está acontecendo, né? A pergunta é o seguinte: se der problema hoje, como vem dando há muito tempo, quem que responde por isso? É o clube? É o CNPJ do clube ou são os dirigentes? Sabe? Porque, de fato, hoje os problemas eles estão lá já faz mais de 10 anos e nem o clube nem os dirigentes vêm respondendo, né, doutor Caio? Pegando no gancho da última resposta do Douglas, um ponto que a gente tem que entender aqui, e isso é muito triste, assim, para nós aplicadores do direito, a gente já está mais acostumado, mas muitas vezes a gente tem leis que são boas, sabe, que prevêem tipos penais, tipos cíveis, que ensejam responsabilidade, mas muitas vezes o que a gente não vê na prática é a aplicação disso, né? Então, o que o Douglas falou tá bastante coerente e condiz com a realidade. A Lei Pelé existe, a Lei Geral do Esporte existe, prevê responsabilização, nós vamos falar sobre isso depois que eu responder essa parte aqui da pergunta. O ponto nunca foi aplicado, a gente nunca chegou no estágio que nós estamos hoje. Porque o que vem acontecendo com o nosso time, e eu digo aqui como advogado criminalista corintiano, sócio do Corinthians também, desde 2024, é um assassinato de reputação do nosso clube, sabe? A gente fica extremamente triste com tudo que vem acontecendo, todas essas notícias criminais, começou ali com a Vaidbet do Augusto Melo, né? E aí depois evoluiu para tudo que a gente já conversou em outras lives e vai conversar aqui hoje também. Então, me parece que, enfim, nós estamos vendo, de fato, algum tipo de resposta do Poder Judiciário para começar, eventualmente, a tentar responsabilizar dirigentes, responsabilizar pessoas específicas ali, civil e criminalmente. Na parte criminal, o que a gente vê é do Dr. Cássio Concerino, ele, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, fazendo um excelente trabalho ali nas investigações envolvendo o cartão corporativo, as notas frias e tudo mais, inclusive com ação penal em curso já contra o Andrés, pedido agora recentemente de uso de tornozeleira. Tem também envolvendo o Duílio, que são as notas, né? O Augusto Mello com a Vaidbet. Então, a gente está começando a ver um pouco na prática o que já é previsto há algum tempo, né? Que a Lei Geral do Esporte ela fala que os dirigentes que eventualmente cometerem alguma conduta que seja ilícita, eles vão responder civil e criminalmente por isso. Só que a gente nunca viu isso na prática. Agora nós começamos a ver, né? Então, Duílio, Andrés e Augusto, supostamente, vamos falar assim, né? Podem aí ter praticado diversos crimes e que o Corinthians é vítima. Estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita qualificada, furto qualificado mediante fraude. A gente pode falar de diversos tipos penais aqui. Então, finalmente nós estamos começando a ver isso. Mas, sim, tá? Se der algum problema, aí nós vamos ter que ver qual que é o problema, né? Se for um problema trabalhista, vai ser o CNPJ do clube que vai responder, vai ter que pagar a dívida com o atleta e ponto. Agora, se for pontos específicos, como gestão temerária, como prática de crimes, aí é o CPF que responde, né? E sempre com o devido processo legal, respeitando o contraditório, ampla defesa, aquilo que a gente já está mais do que acostumado em conversar. Então, me parece que agora sim nós estamos começando a ver efetivamente a prática de uma lei que já existe há algum tempo, né? Uhum. Eventuais responsabilidades que vão começar a aparecer a partir de agora, nos processos que já estão andando, e nós aqui, como corintianos, vamos acompanhar de perto, como estamos acompanhando há muito tempo. O corintiano, ele é assim, né, Márcio? Ele é muito engajado, cara. Qual é a outra torcida que sabe quem é o presidente do Conselho Deliberativo do próprio clube? Sabe quem foi os últimos Pode, 3 da presidentes? ética, Nenhuma, tudo, né? só gente. Mas É isso, só gente, entendeu? doutor Caio, isso acho que não começou faz tanto tempo, não, cara. Acho que foi depois, acho que até um pouco, reflexo até um pouco até da política brasileira mesmo, saca? Porque o cidadão brasileiro, ele foi obrigado a se politizar um pouco para entender o que estava rolando, né, cara? E aí, no nosso caso, como corintiano, isso se externou também e se estendeu, no caso, para o Corinthians, né? Porque hoje a gente sabe os nomes, cara. A gente sabe
quem é Ricardo Cabe, a gente sabe quem é Ricardo Salles, a gente sabe quem é o doutor Miguel, que é desembargador, a gente sabe muitas coisas. Sabe quem é o pessoal do Senadinho, que é o seu Rachid, aquela galera de lá. A gente sabe nomes das chapas, cara. A chapa 82 é a do Rosala, com o Armando. A gente sabe quase tudo, cara. Então é um cenário que já não cabe mais só para o mundinho do Parque São Jorge ali. Ele pulou esse muro, né? E hoje, graças a Deus, a gente sabe muita coisa do Corinthians. Doutor, o senhor falou duas coisas aí que eu queria aproveitar aqui, está até meio fora da nossa pauta aqui, mas eu vou perguntar. O Ministério Público pediu, né, o uso de tornozeleira eletrônica ali, esse adereço pro André Sanches. Para a gente que é leigo, qual que é o próximo passo disso? Existe um prazo para que isso aconteça? É um juiz que vai determinar se sim ou se não agora? Para o pessoal entender, até porque eu vejo bastante gente confundindo. O Ministério Público, ele não determina nada, tá? Ele pede, tá? Quem determina, quem decide é o Poder Judiciário, é o juiz ali que está presidindo aquela ação penal, tá? Explicando rapidamente como funciona isso, ô Marcos, é bastante interessante, e agora nós corintianos estamos, quem não é da área do direito está começando a descobrir e entender um pouquinho como funciona, eu queria entender, cara, porque eu fico às vezes enchendo o saco do Douglas lá. Ô, doutor Douglas, mas e agora? Quando que é que vai pôr a pulseira no garoto? Como que é? Vamos lá, explicar aqui de forma um pouco didática, que se não entender é só perguntar. Hoje, a regra no processo penal brasileiro é que todos respondam em liberdade, tem aquele princípio que a gente ouve sempre, né, que é o princípio da presunção da inocência. Então, todos nós somos presumidamente inocentes até que se prove o contrário. Então, até em razão disso, a regra, né, em tese, seria de que as pessoas respondam processos penais soltos, tá? Isso é absolutamente normal. Só que isso não significa que não vai haver nenhuma determinação do Poder Judiciário em relação a essa pessoa. Não é, não, você vai responder solto e dane-se, não vai acontecer mais nada. Não, existe o que a gente chama de medidas cautelares, né? Essas medidas cautelares, elas estão previstas ali no Código de Processo Penal, nos artigos 282 e 300 e 319, e ela envolve muita coisa. Algumas pessoas já até têm algum tipo de familiaridade, mas não poder sair de noite, não poder sair de final de semana, não poder se comunicar com testemunha, não poder frequentar determinados lugares, entendeu? E o ponto aqui é que foram decretadas algumas medidas cautelares, se não me falha a memória, no final do ano passado, contra o André Sanches. Não contra o Duílio, por isso que aquele despacho do túmulo não fez sentido. Mas depois a gente pode falar disso. Contra o Duílio. E supostamente ele teria descumprido essas cautelares. O que eu comentei no meu Instagram ali, e até conversei com alguns colegas, eu advogo há quase 10 anos só na área criminal. Eu consigo contar nos dedos quantas vezes eu vi um descumprimento de medida cautelar e a próxima ação não foi a prisão, tá? Então, geralmente, quando uma pessoa descumpre medidas cautelares, é decretada a prisão preventiva dela. Porque é um pressuposto básico. Olha, você vai ficar solto, mas você tem que cumprir isso. Não cumpriu? Prisão. O doutor Cássio, ele preferiu pedir uma cautelar um pouquinho mais gravosa, que é o uso da tornozeleira eletrônica e a apreensão do passaporte também, né? Passaporte espanhol do André Sanches. Por que eu acho que ele fez isso? Porque eu acho que, pelo caso ser muito midiático, envolver uma pessoa em tese que é importante no cenário brasileiro, não só no Corinthians, mas foi deputado também, ele acho que agiu com cautela, uma cautela que eu até admiro, e pediu essa cautelar um pouquinho mais gravosa antes de fazer um pedido pior ainda, que seria para decretar a prisão dele, entendeu? Então eu acho que ele fez isso como uma medida de cautela e agora, né, respondendo efetivamente a sua pergunta, isso pode ser que a defesa seja intimada agora para se manifestar, os advogados do Andrés, tá? E aí isso fica concluso para a juíza decidir, tá? Não existe um prazo específico em lei para isso ser decidido, 5, 10 ou 15 dias, mas como envolve processo penal e como envolve cautelar, que é um pouquinho mais gravosa, tende a não demorar muito, tá? Então, vou dar um exemplo. Ali para receber a denúncia do Andrés, se não me falha a memória, foi 40 ou 50 dias, né? Eu acho que a partir do momento ali que ficar concluso para a juíza, depois da defesa se manifestar e tudo mais, em 10, 15 dias está resolvido. Tá, você ficou mudo.
É a mesma juíza? Aham, é a mesma. Eu não tenho acesso ao processo, mas teve uma questão ali levantada pelo Dr. Cássio, e eu não sei qual que foi a consequência disso depois, sobre uma possível suspeição da magistrada que preside a ação penal do André Sanches. Por O quê? Andrés? Teve notícias na época, acho que você deve saber até com mais detalhes que eu, mas me parece que ela dá aula na Do mesma faculdade. Mackenzie, onde o reitor é advogado do Andrés também. Isso, e aí eu acho que por conta disso e também da demora do recebimento da denúncia, o Dr. Cássio até pediu a suspeição. Eu não sei o que foi decidido em relação a isso, então eu não sei se é ainda a mesma juíza que vai decidir ou se de fato foi declarada a suspeição e agora tem um outro magistrado ali para decidir essa questão, tá? Eu não sei, sinceramente, não tive acesso a essa decisão e ao que se desdobrou depois disso. Mas eu lembro que teve esse pedido do Ministério Público de suspeição da juíza.